É um prazer, é um grande prazer estar aqui com vocês, falando aqui de Belém do Pará, até né, do Sírio atualmente, que está acontecendo aqui, e homenageia Maria, Mãe de Jesus. Então, é um momento muito interessante, a despeito das dificuldades pelas quais o planeta passa, né? Então, a gente hoje vai funcionar aqui só como facilitador, como mediador do tema, trazer algumas reflexões aqui para vocês sobre o tema que fala sobre a morte, ou por outra, a dor frente à morte. Será que todos nós sentimos dor frente à morte? O porquê que nós sentimos dor frente a morte quando acontece? E, em geral, a gente começa dando uma olhadinha aí nessas figuras, né? Que são pessoas, né? Uma pessoa chorando ali, meio em desespero. A imagem, né, da Pietà, que é uma escultura de Maria com Jesus, seu filho, nos braços após a crucificação, né? Após o desencarne de Jesus. E uma criança ali desalentada e tal. E quando a gente pensa sobre a dor da morte, a gente pensa normalmente em alguém que já partiu, né? Mas a morte ela é um processo, na verdade. Então, a dor da morte ela pode iniciar muito antes da morte propriamente dita. Quando você tem uma informação, por exemplo, de um ente querido seu, ou de você mesmo, de uma doença, que ela é uma doença terminal, começa o receio da morte, o sofrimento, ou seja, a dor que você vai sentir, não só a dor física, mas principalmente a dor moral. Então, a gente quer começar a refletir também sobre essas duas coisas. Mas, para descontrair um pouquinho, nós vamos passar um vídeo, e aí eu vou pedir que só projete o vídeo aí, depois a gente volta com os slides para reflexão, tá bom? Então, eu vou fazer só uma narração, é um vídeo um pouco mais divertido, né, mais lúdico, dado ao próprio tema, que é meio árido de a gente tratar, né? A gente normalmente tem dificuldades de falar sobre a morte. A morte é algo que a gente diz sempre que é o mais certo que existe nas nossas vidas. A gente até brinca, né, que duas coisas certas, que é a morte e os boletos no final do mês que a gente tem que pagar, né? Então, na verdade, pronto, está entrando agora. Na verdade, a morte é algo que é natural. Então, ele mostra aí uma pessoa, né, que está dirigindo, um motorista, ele tem um acidente, né, e assim, já vira uma figura ali meio escura do lado dele, né, e é intitulado a falha da morte, né, na realidade. Então, ele foi levado para o hospital, está numa situação bastante grave lá na UTI, e o enfermeiro ali na hora do intervalo dele, né, fazendo um lanche, e aí a figura da morte, vejam, a gente começa a entender por que a gente tem tanto receio da morte, né? Porque a gente pinta a figura da morte como algo assim, algo lúgubre, né? Que tem uma foice que vai cortar a vida da gente, que vai ceifar a vida da gente. Então, ele, curiosamente, vai lá, dá uma olhada, né? Realmente o irmão, né, vai partir, pensa ele. Aí toca a emergência, né? O técnico de saúde chega, tenta reanimar e não consegue reanimar. E aí, após essa reanimação, ele não conseguindo, desiste, né? Pronto, acabou, né? Ou seja, a visão em geral da área de saúde, que é mais comum, a morte física, acabou, né? Não tem mais jeito, não tem mais batimento, não tem. Então, a figura que representa ali a morte chega do lado, né? Leva o perispírito do nosso companheiro que está ali, e está crente que está tudo encerrado, mas nada acontece por acaso, né? A gente nunca pode achar que as coisas estão totalmente perdidas. Essa é uma mensagem que a gente vai extraindo daí. Então, acidentalmente, né, um vidro de medicação cai nos equipamentos, os equipamentos vão lá e vai acontecer o quê? Vai reanimar. Vamos ver agora. Volta para lá, ou seja, o companheiro foi reanimado, né, ele teve como alguns médicos já pesquisam, uma experiência de quase morte, mas retornou para o corpo, né, uma EQM, que a gente chama. E aí a morte
vai tentando ir atrás dele e ele foge da morte. E a morte ainda se acidenta aí, né, de uma forma lúdica, mas mostrando para a gente o seguinte, que muitas das vezes a gente acha, do ponto de vista da medicina, que as coisas já acabaram, mas a mão de Deus, né, os desígnios de Deus, eles são diferentes. Então a gente vai iniciar a reflexão, vai encerrar o vídeo, né, e vai voltar lá para os slides, para a gente fazer duas perguntas. A gente vê que a morte é algo que é natural, né? Vai acontecer na vida de todos nós, como nós já comentamos. Mas por que razão a morte, mesmo sendo assim um fenômeno tão natural, né, e que ocorre com tanta frequência, por que ela causa tanto impacto nas vidas da gente? Principalmente quando a gente é levado à vida dos entes queridos da gente, né? Ou filhos, ou pais, enfim. Né? A gente programa normalmente, a gente acha que o programado é os pais irem antes, depois a gente, mas às vezes há um filho, é uma dor terrível. Mas por que a gente tem essa dor? Se a morte é uma coisa natural, se a gente encara como sendo uma coisa natural, por que a gente sofre tanto? Né? Por que a gente tem esta dor tão grande ante, né, a morte? Então, vamos iniciar falando o seguinte, são as questões iniciais para a gente refletir. Então, no próximo slide, nós vamos ver o seguinte, é um infográfico que a gente costuma colocar. Então, ele fala o seguinte, a morte é um fenômeno natural, né? Ela seria basicamente o quê? A definição da morte. Ela seria o encerramento da existência do corpo físico. Ou seja, o nosso corpo físico, não tendo mais vitalidade, ele vai iniciar um processo natural também de desagregação da matéria. Né? Daí tem um ditado lá do pó vieste ao pó voltarás, né? Mostrando que a gente volta para a natureza, porque a gente é feito dos componentes daqui da natureza do nosso planeta, nosso corpo físico. Né? Em grande parcela água, mas tudo é componente daqui do planeta. E por que, então, impacta as nossas vidas, voltando para a reflexão, principalmente a perda de ente querido? Depende, basicamente, isso aí, da visão que a gente tem da morte. Tá certo? E a visão da morte ela tem a ver com as nossas crenças e o nosso modo de viver. Se eu sou materialista, é natural que eu tenha medo da morte. Né? Vai acabar tudo, eu vou para o nada, para o limbo. Então, o meu receio da morte é muito grande, porque eu tenho medo do que vai acontecer. E se eu sou espiritualista? Né? O espiritualista, o espiritismo está dentro das doutrinas espiritualistas, é aquele que acredita que existe algo além da matéria, uma alma, um espírito, e sobrevive à matéria. Né? Então, mesmo nesse caso, por que então nós espiritualistas, que sabemos que tem algo que sobrevive na matéria, ainda temos medo? Tá, no prosseguir ali. Depende do modo como a gente viveu a nossa vida. Se eu vivi uma vida desregrada, complicada, né? Uma série de preocupações eu vou ter. Para onde eu vou? Né? A gente pensa sempre para onde a gente vai. E aí nós vamos depois fazer uma reflexão que uma parcela das religiões não é muito alentador dos locais para onde a gente vai. Né? Então, se a morte é natural, por que a dificuldade de lidar com ela? Porque a gente habita um mundo de o quê? De expiação e provas, é um mundo ainda muito materializado. A gente vive muito intensamente a nossa vida animal, a nossa vida material. Nós, quando estamos aqui encarnados, temos as nossas preocupações do dia a dia, não é assim? O mais delas são com as coisas materiais. Né? Se eu vou me alimentar, se não vou me alimentar e tal. E a gente reserva um pouquinho de tempo para cuidar da espiritualidade, quando nós não somos materialistas, porque quando somos, nem isso, né? A gente faz. Então, a gente vive intensamente essa vida material, a gente esquece que, na realidade, nós somos espíritos encarnados, ou seja, num corpo de carne, eu até tirei o encarnado ali para não pensar que é vermelho, né? É o encarnado, ou seja, está num corpo físico, né? E vivendo aqui na Terra. Então, se a gente tivesse verdadeiramente essa consciência de que nós não somos aquele corpo físico, eu não sou o Carlos, eu estou num corpo físico aqui encarnado, como o Carlos, mas eu sou um espírito. Então, a minha vida é a vida espiritual. Eu estou só no quê? Num outro tipo de vida, e aí vamos começar a colocar isso na mente da gente, que é a vida encarnada. Mas existe uma vida que continua, que é desencarnada, né? Quando eu estou sem um corpo físico, mas eu continuo vivendo. Então, na verdade, a morte, já para a gente avançar na reflexão, ela não é o encerramento da vida, ela é o encerramento de uma fase da nossa vida, que é um contínuo, encarnado ou desencarnado. Tá? Então, o nosso apego também, o que prejudica muito esse desligamento da gente, tanto das pessoas quanto das coisas. A gente tem um apego demasiado nas ilusões terrenas.
que a vida da matéria, ela proporciona para a gente. Tem coisas boas que a vida da matéria aqui proporciona para a gente, né? Tanto coisas materiais quanto de passeios, de, né, imagens. Então, às vezes, a gente não quer deixar o planeta, né? Olha que coisa interessante, a gente não pensa nisso. A gente pensa, não, eu não sou materialista, eu não me preocupo com as coisas materiais, mas um excesso de sentimento, um apego muito grande que eu tenho a alguém, né, ele pode ser uma dificuldade. Como é que eu vou partir? Quem é que vai cuidar da minha família? Não tem essa preocupação? Os pais, por exemplo. Ou então, quando a gente tem um ente querido, que a gente é quem cuida, a gente fica, quem é que vai cuidar dele? Né? Então, essas preocupações, elas trazem uma possibilidade de dor muito mais intensa frente a uma perspectiva da morte. Né? Uma outra é o desconhecimento e desprezo da natureza espiritual do ser, né? A gente vê a gente como um ser integral, um ser que é completo, que não é feito só do corpo, ele é do corpo, o intermediário dele, o espírito, né? Mas, em geral, as pessoas, uma parcela das pessoas não entende assim. Então, isso é um fator que dificulta, porque a pessoa, né, por desconhecer essa natureza espiritual, ela não acredita que tenha nada que sobreviva. E uma delas que é muito importante também, que mesmo para a gente que está numa doutrina espiritualista, é a dificuldade da gente responder quem é que eu sou, o que eu vim fazer aqui, né? E para onde é que eu vou, né? O que eu estou fazendo aqui, né? E para onde eu vou depois. Muitos de nós, a gente estuda, lê, né? Faz palestra, assiste palestra, e na hora que a morte, ou seja, o momento da morte se aproxima, a gente titubeia, a gente fica meio com receio, não fica? Né? Tem uma história de uma pessoa que era espírita que passava debaixo de um shopping que tinha sido dito que ia cair, ela morria de medo, passava lá, mas rapaz, tu não és espírita? Por que tu está com medo disso? Se máximo pode acontecer, se cair, se você perecer ali, a vida vai continuar só no outro plano. Mas a gente tem esse receio, né? Então vamos ao próximo. Então, trabalhando um pouquinho, como a gente falava, da visão das religiões, que nem sempre elas são alentadoras, né? Uma boa parcela das religiões, ela tem uma visão superficial, ou distorcida, né? O que espera a gente depois da morte, né? De algumas religiões. Algumas delas, uma boa parcela dessas religiões, elas trabalham como dois pontos básicos. Ou eu vou para o céu, ou eu vou para o inferno, como local, digamos assim, contido, não é? Se eu fui bom, eu vou para o céu. Se eu fui, né, mal, eu vou para o inferno. E ambas as perspectivas, elas são meio complicadas. Vamos entender aqui. Se eu sou bom, vou para o céu e não vou sair mais de lá, e o céu é beatífico, ou seja, eu fico lá numa contemplação eterna, descansando eternamente, tocando música. Quem é que gostaria de entrar de férias sempre? Eu me aposentei tem um ano, e é terrível você aposentar, é terrível você ficar de férias a vida inteira. Então, a gente ficar sem fazer nada, imagina, o resto da eternidade, será que é algo alentador? É algo para a gente refletir, né? E no inferno ardente, da mesma forma, né? Você tem as penas eternas, onde você vai ficar lá sofrendo sem sair. Felizmente, né, a igreja, num determinado momento, ela cria um intermediário, que é o purgatório, é aquele que você fica mais ou menos temporário, quando alguém, por intercessão, vai lá e tira você. Não é bem só pelo arrependimento. Então, nenhuma dessas aí é muito alentadora, essa perspectiva, né? Ela não traz para a gente um processo de progressão que é algo natural também, enquanto a gente pensa a vida de uma forma mais transcendente, né? Tanto encarnado quanto desencarnado. Então, isso aí, na visão de algumas religiões, é um problema. Do ponto de vista da visão médica, principalmente nas questões de doenças terminais ou perspectivas, né, de se transformar em doenças terminais ou de agravar ou de piorar muito a qualidade de vida, a visão da ciência médica ela não prepara a pessoa psicologicamente, né, ou seja, o paciente para o momento da morte. Né. Em geral, a visão da ciência ainda é predominantemente materialista, desconhece ou às vezes até nega a realidade espiritual. E as curas do bem-estar estão focadas apenas no corpo físico. Mas quem sofre, nós sabemos, já que quem sofre é o espírito, não é o corpo físico. Ele promove uma dor, mas a sensação da dor, né, e digamos assim, a consequência, né, do que a dor pode ocasionar, que é o sofrimento, ela é algo que é do espírito. Então, como é que eu vou alentar o meu espírito se eu só trato a parte física? Felizmente, já existe, né, em desenvolvimento a nova visão médica,
né? Existem 2/3 das universidades americanas já tem cursos regulares de pós-graduação nessas áreas de medicina e espiritualidade. Tá? E a abordagem sempre é uma assistência holística para a saúde, a gente entender que o ser humano ele é integral, ele é mente, onde mente aqui, entenda-se, né, para a gente que é espiritualista, é o espírito, né, ou a alma, e o corpo. Então é preciso tratar os dois, porque as dores são da alma também. Né? Não é a dor só do corpo, tem a dor da alma. E a gente está trazendo aqui 3 exemplos, existem vários outros cientistas estudando isso, né, mas, médicos, mas 3 médicos de 3 agremiações religiosas diferentes. Um judeu, que é o Dr. Herbert Benson, da Universidade de Harvard, que estuda essa área, né, o Harold Canning, que ele é católico, na Universidade de Duke, e o William Miller, que é um luterano, da Universidade do Novo México. Então, você vê que não fica restrito só à religião. A religião da gente não tem nada a ver com a visão da espiritualidade, ou com a visão transcendente, ou com a visão mais integral do ser. Então, cada vez mais, a medicina vem andando nisso. E por que a gente fala nisso? Porque a gente se preocupa muito com o depois da morte. Mas e o processo do morrer? Então, existe uma psicanalista que nasceu na Suíça, depois ela desenvolveu a parte de estudo dela, basicamente nos Estados Unidos, que é a Elisabeth Kubler-Ross. Elisabeth Kubler-Ross ela fez uma pesquisa com mais de 200 pacientes, porque ela notava nos hospitais, como psiquiatra, que ela ia, que as pessoas não tratavam, ela tratava só dos sintomas, dava remédio para os pacientes que eram terminais ou que recebiam notícia muito ruim de uma doença grave, né? E eles tinham dificuldade de enfrentar essas notícias ruins, para enfrentar o processo de morrer. E ela escreve um livro que é muito interessante, né? A gente colocou a referência aqui embaixo, que é Sobre a Morte e o Morrer. Então, veja, o morrer é o processo, né? A morte é o momento da morte, mas existe um processo antes do morrer, que é você gradativamente chegar até esse momento. Então, essas reações elas foram descritas por ela pegou isso aí, compilou, e ela classificou em 5 fases, né? Do que ela chamaria de processo de luto, ou o processo de morrer, ou como você aceita o processo de morrer. Então, vamos dar uma analisadinha rápida nesses processos. Podemos, no próximo slide, a gente vai mostrar aí como é que seria. Então, nesse infográfico, a gente mostra aí o seguinte, os 5 estágios que a Elisabeth Kubler-Ross coloca, que ela chama de modelo Kubler-Ross. O primeiro estágio seria o da negação e do isolamento. O segundo estágio do paciente, né, que é terminal, que está na perspectiva de morrer, ele é o da raiva. O terceiro é o da barganha ou da negociação. Já que os outros 2 não resolveram, eu vou negociar alguma coisa, ou com Deus, ou com o médico, ou com uma modificação da minha vida, eu prometo que eu vou modificar, né? Enfim. E o 4º estágio, que é o da depressão, e o 5º estágio e o último, que é o da aceitação. A gente colocou essa seta para mostrar que isso é o primeiro, é um contínuo, e segundo, ela não tem direção. Tem pacientes que começam ali na negação e continuam até o momento de morrer, né? Durante todo o processo. Alguns transitam entre um estágio e voltam para o outro, tá? Então não é contínuo, tá? Só para a gente entender, por isso tem a seta aí embaixo. Então vamos ao próximo. Então a gente coloca aqui as principais características de cada uma dessas fases, né? Na fase de negação e isolamento, existe o quê? Uma negação de que aquilo ali está acontecendo. Isso não está acontecendo, isso não é comigo, isso não é verdade. Então a pessoa nega, né, aquilo ali. E ao negar, mesmo ela sabendo que, às vezes, ela se enganando com aquela ali, ela tem uma tendência de se isolar, ela não quer falar com ninguém, ela não quer sair do quarto, se ela está no hospital, ela não quer que ninguém atenda, tá? Ela tem essa necessidade de se isolar nesse estágio. Isso aí tudo é baseado nas entrevistas, né, que ela fazia para classificar. E a intensidade e duração vai depender do quê? Da importância que a pessoa dá da perda. O que ela vai perder? Ela vai perder, né, a casa dela, ela vai perder os parentes, ela vai perder a posição que ela tem, ela vai perder o trabalho, ela vai, enfim. Quais são as minhas perdas? E esse estágio pode demorar mais em função dessa percepção da pessoa. E também de como os outros ao redor. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a pessoa está com uma doença grave, que não necessariamente é terminal, porque ela pode ficar boa, mas se for terminal também, da gente não ficar com aquela nossa cara, né, de anestesista, de coitadinho, chegar lá e coitada, a pessoa não precisa disso. Segundo ela coloca, a pessoa precisa de ânimo. Olha, tudo bem, mas vamos lá, você tem a tua família, tu pode curtir, vamos dar um passeio na natureza. Ou seja, estimular a pessoa a sair daquele estágio, né, para passar para os estágios seguintes de aceitação. Essa fase, ela normalmente não persiste muito, porque a pessoa tem uma hora que a ficha vai cair.
E aqui tem que ter cuidado, porque tem paciente que ele nega até o final. Então, é só de maneira geral que é colocado aqui, baseado nos casos. O segundo estágio que passa, porque o primeiro tende a passar rápido, é o da raiva, tá? Ele não é mais possível negar e nem se isolar. Então, a pessoa começa a ficar com raiva. Ela começa a ter raiva pelo que está acontecendo. Por que está acontecendo comigo? Se revolta contra, se é espiritualista, se acredita na divindade, se revolta contra Deus, diz que ela não merecia aquilo. A gente normalmente não se acha merecedor das coisas, né? Então, das coisas ruins, das coisas boas a gente se acha. Então, os relacionamentos, eles começam a se tornar difíceis com os familiares, com o hospital, ele não quer ser tratado, ele não quer tomar remédios, né? Outra coisa que surge também, né? O sentimento de revolta e de inveja, ele tem raiva das outras pessoas que têm saúde, ele não quer que as outras pessoas riem, ele não quer que as outras pessoas sejam felizes, por quê? Porque ele está num processo de raiva interior, de revolta com aquilo ali. Tá? E, em seguida, ele vendo que nada disso vai adiantar, porque também esse processo acaba percebendo, ele percebendo que a raiva dele não vai resolver a situação e nem vai melhorar a situação dele, ele passa para o estágio da barganha ou da negociação, onde a gente já comentou, ele tenta fazer uma negociação de qualquer tipo, ou seja, com os médicos ou com a divindade, faz promessa, ele diz que agora ele vai mudar a percepção de vida dele, que Deus procure ouvi-lo, né, me dê uma nova chance e tal. Isso, muitas das vezes, induz o próprio organismo, para aqueles casos que não são, né, de doenças terminais mesmo, né, a pessoa obter uma cura. É por isso que tem pessoas que estão com câncer que obtêm cura e outra que, né, ou obtêm uma longevidade muito maior e outros que já se entregam e morrem logo, né? Então, essa barganha ela não é de todo ruim, porque ela dá um alento para a pessoa. O importante do processo do morrer, né, segundo o estudo da Kubler-Ross, é a gente, e para a gente entender também, é como a gente lida com esse processo, tá? E muitas vezes esses pactos e promessas são feitos em segredo, né? Então, não só com remédio, não conte para ninguém da minha família, mas eu vou fazer isso, vou tratar bem todo mundo. Nunca tratou bem ninguém, a família até estranha quando chega lá, né? Mas é uma forma da pessoa fazer isso aí como se estivesse se redimindo, né? Depois ela entra num estado, quando vê que nada disso funcionou, de depressão, uma tristeza muito grande, um desolamento, uma culpa, se ela, por exemplo, adquiriu aquela questão, porque ela era tabagista, porque trabalhou demais, porque não cuidou da saúde, ela começa a dizer que ela podia ter feito diferente e tal, e ela começa a entrar num estado de depressão. E ela, tendo a percepção que a revolta é barganha, não revela, ela começa a criar uma consciência também da debilidade física dela. Ela começa a perceber que o corpo dela já está mais fraquejando, que ela não consegue fazer algumas coisas que ela já fazia antes, que ela fazia anteriormente. Existe um sentimento também que tem muita coisa para ser resolvida e, em geral, entra num estado de ansiedade. Eu tenho pouco tempo, eu tenho que resolver minhas questões, principalmente questões materiais, às vezes afetivas também, às vezes um filho, um parente que a gente se preocupa com ele, né? E aí a pessoa, isso aí agrava o estado, né, de depressão da pessoa. Passada essa fase, se ela passa por todas essas, ela entra na fase da aceitação. A pessoa não nega mais a realidade e já começa a não se desesperar mais. Ela começa a enfrentar a situação com mais dignidade, com consciência, que ela tem algumas possibilidades de viver o restante que ela tem, da melhor forma possível, da melhor qualidade que ela possa. Se ela sente dor, a medicina, né, quando trata ela dessa forma mais holística, vai tratar a dor, mas vai tratar também as dores morais, com conversa, com atendimentos, enfim, né, de parte psicológica. E um sentimento de paz começa a invadir a pessoa, não é de felicidade, mas é de paz, de tranquilidade, né, de sensação de que ela teve um dever, cumpriu a fase dela ali, né? E que é por isso que a hora dela está chegando. Então, nem todos, como a gente comentou, vamos no próximo slide, chegam nesses estágios todos, tá? Então, existe uma proposta e tal que faz parte do modelo Kubler-Ross, que são os cuidados paliativos da OMS. Os cuidados paliativos, eles afirmam o seguinte, eles afirmam a vida e encaram morrer como um processo normal para o paciente, encarar isso aí de forma normal. Eles não apressam a morte, mas eles buscam aliviar a dor e os outros sintomas desconfortáveis, os psicológicos também, né? Integra os aspectos psicossociais e espirituais dos cuidados do paciente e oferece um sistema de apoio para ajudar a família a lidar com a situação durante a doença do paciente no processo de luto. De luto, que eu digo, é de preparo para a morte. Então, a família é fundamental de como a gente trata isso aí do paciente que está problematizado, né?
não levar, né, aqueles pensamentos negativos para pessoas, é mesmo, né, a gente também começar a concordar com tudo, não, conversar de forma normal, para mostrar que aquele processo é um processo que está acontecendo, mas é que ele precisa aproveitar o que ele tem de restante de tempo para ter melhor qualidade de vida, seja do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista psicológico, psicossocial, de interação com as pessoas. Tá? Vamos lá, em frente. Então, concluindo, os estágios, como a gente disse, eles não são roteiro, tá? Nem são, não está acontecendo isso, ele está na fase de barganha, não se prendam nisso, eles não são direcionais, não são lineares, eles são influenciados por fatores de ordem biológica, de ordem psicológica, familiar, sociocultural, então, para cada um vai ser de um jeito, não tem receita, tá? Ela só classificou de acordo com as entrevistas. E a pessoa ela pode passar por todos esses estágios, como a gente disse, ou pode ficar fixado num. Então, ela tem uma entrevista dela, é curtinha, de 4 minutos, depois vocês procurem na internet, em que ela mostra o seguinte, que tinha pessoa que fica, mas o meu paciente não está chegando lá na fase de aceitação. Ele não quer chegar lá. É preciso a gente aceitar em que ponto o paciente, que é o ente querido da gente ali, quer ficar, né? E ajudá-la nesse processo. E nos cuidados paliativos, que a gente colocou, o objetivo é alcançar o estágio da aceitação, que nem todos vão alcançar. Tá? Então, seria esse, mais ou menos, a visão dela. E agora, entrando na visão da doutrina espírita. A doutrina espírita, que é uma visão espiritualista, né? Mas ela é uma visão que tem a reencarnação, né? Que tem a possibilidade da gente se comunicar com os entes queridos. Então, traz uma perspectiva muito melhor para a gente, um alento muito maior. Não, né? A pessoa foi, ela está em outra vida, e, passado o momento, talvez eu possa até me comunicar com ela. Não necessariamente, mas talvez eu possa. Então, a doutrina espírita demonstra, por provas que são irrecusáveis, porque a gente tem, né, os vários relatos disso, e a ciência já está avançando nessa pesquisa também, de que nós não somos um aglomerado de células. Existe um brasileiro que publicou um livro recentemente, né, tem já uns 2 anos, mas é recente, né, nos Estados Unidos, o Alexander, e o Alexander ele fala justamente, ele mostra, né, com vários exemplos, que a mente da gente ela não reside, como a ciência às vezes acha, no funcionamento do nosso cérebro. Às vezes o cérebro já deixou de funcionar e a pessoa continua com memória. Então, a memória não é do cérebro, não é física, porque alguns dizem que a memória é ocasionada pelo funcionamento, né, físico, químico e elétrico do cérebro, mas ele mostra, tem evidências lá que não. Então, existe prova irrecusável que a gente não é só aglomerado de célula, que tem algo além disso. Né? A vida ela continua após a morte e todos nós temos um propósito sagrado, ou seja, que Deus, né, e nós fizemos muitas vezes essa opção, quando nós, né, quando na visão da doutrina espírita, que é o que a gente está falando aqui, e tem um propósito para todos nós, todas as criaturas que estão aqui encarnadas, ninguém está aqui à toa, né? E esse propósito independe da nossa condição econômica, se eu tenho dinheiro, se eu não tenho dinheiro, se eu tenho estudo, se eu tenho título, se eu não tenho título. Esse propósito existe para todos nós. Todos nós temos uma missão, e a pessoa acha que a missão é grandiosa, né? Eu não gosto de missão, vou dizer até de tarefa. Nós temos uma tarefa reencarnatória aqui, que nós estabelecemos. Às vezes não é importante para ninguém, mas para nós é o nosso 100%. O outro não é 0%, tem a menor importância, mas para mim é o 100%. Né? Então, a gente saiba que tem esse propósito. A mediunidade, né, que traz um alento para a gente, que é a capacidade de a gente... a gente tem notícias dos seres de além, eles vieram, né, trazer para a gente o testemunho de que eles têm saudade, que eles continuam amando a gente, ou, por outro lado, se não amam, continuam sendo antagonistas. Não gosto muito da palavra ódio, eu botei só o segundo roteiro que eu estava utilizando, mas os antagonistas, a gente vão continuar antagonistas, eles não vão se modificar, né? Então, se eles nutrem aqueles sentimentos negativos para a gente, eles vão continuar. E eles advertem a gente, esses seres, que a vida prossegue. Né? A maioria deles, que vale a pena fazer o bem e viver dignamente. Ou seja, muita gente diz assim, eu não quero ir para tal local do umbral. O nosso umbral nós estamos fazendo hoje, então as nossas ações psíquicas de pensamento já estão plasmando o local para onde eu vou. Então, eu vou ser só atraído para lá quando eu desencarnar. Viu? Eu não vou ser levado para lugar nenhum, só vou ser atraído para lá. Então, se eu penso coisas boas, se eu procuro viver dignamente, eu vou me direcionar para onde? Para locais melhores, né? Obviamente. Então, eles fazem essa advertência para a gente.
E o último aqui, né, desse ponto que a gente está trazendo, que é muito interessante, a doutrina espírita ela ressignifica a morte para a gente, né? Porque a morte ela é apenas um momento, né? É uma mudança de estado, como a gente falou. A vida ela é um contínuo. Estou aqui no corpo físico, morri, só é uma, o quê? Uma mudança da minha vida física para a minha vida espiritual, tá certo? Mas a vida continua, né? Então, não existe adeus, existe um até breve. Ah, mas eu vou encontrar meu ente querido, né? A pergunta lá que Kardec faz a respeito. Todo mundo vai encontrar? Depende, né? Depende de para onde eu vou, eu me direcionei temporariamente, mas os nossos afetos, né? E os desafetos também. Mas os nossos afetos, eles nos buscam lá. Às vezes a gente não está nem em sintonia com eles, porque não estão vibrando naquele mesmo padrão, mas eles estão lá, né? Se preocupando com a gente, auxiliando, né? Trabalhando para que a espiritualidade nos envolva, né? Ele nos libere daquilo ali, para a gente ter condição de vibrar e, quem sabe, até vê-los, né? Então, não é necessário, mas vamos fazer por onde, né? Quem sabe? Não vamos ficar só com essas... eu quero morrer porque eu quero ver fulano. Não necessariamente, mas tem possibilidades de eu fazer, tá? Então, é um alento bom. Bom, mas isso tudo colocado para nós espíritas, né? Por que razão, mesmo quando a gente é espiritualista, quando a gente é espírita, a gente conhece a imortalidade, as nossas dificuldades ainda são grandes em aceitar a dor de separação, principalmente daqueles a quem amamos. A gente tem essas figuras aí, né? Por exemplo, o caixão, né, é uma figura terrível para todo mundo. Então, eu estava vendo uma série outro dia, uma série engraçada, em que a família não queria falar com as crianças sobre a morte. Aí tem um negócio que a avó faz, não, tem que levar aí ela prepara um musical, né, numa funerária, que era amiga dela, e leva as crianças lá, e faz um musical mostrando que a morte é só uma transição. A família, né, na história da série, ela é evangélica, mas ela mostra um outro lado, né, da morte, que a gente não deve, né, temer a morte, porque a morte vai ser, na percepção deles, uma libertação, e de certa sorte para a gente também, né? Então, mas por que a gente tem essa dificuldade? Então, vamos ver lá, né? A dificuldade com a morte, frente à perda dos nossos entes queridos, a gente relatou algumas delas aí, né? Mais 5 delas. A imaturidade do senso espiritual. Então, veja, nós temos dificuldade em aceitar a separação dos nossos entes queridos pela morte, porque a gente ainda é imaturo, a gente lê, estuda, a gente até diz que acredita, mas na hora que a gente duvida, né, que o nosso ser foi para um outro local, mas que ele só nos deu, né, até logo temporário, a gente sente dificuldade, não sente, não? Ah, mas está sendo difícil a pessoa. Eu sempre brinco o seguinte, que a morte, né, o desencarne, na realidade, é o nascimento ao contrário, né? Então, da mesma sorte que a gente precisa se acostumar com quem está reencarnando, a criança reencarna e aquele serzinho que não fazia parte da sua vida, eu até brinco, aquele intruso, né, na sua vida, começa a mudar os seus horários, você já não tem mais rotina, né, você já não dorme até tarde que dormia, principalmente o primeiro filho, né, com a pessoa, Maria de primeira viagem. Então, muda totalmente a sua rotina, e você demora um tempo, 1, 2 anos, se adaptando, né, àquela chegada daquele ser. A partida é o contrário, nós estamos acostumados com a presença física do nosso ente querido, não é verdade? Do nosso filho, do nosso pai, da nossa mãe, enfim, do nosso companheiro, da nossa companheira. E quando ele parte, o que acontece? A gente precisa de um tempo de adaptação para a gente se acostumar com o quê? Com a ausência física dele. Mas a gente não deve se desesperançar, porque ele continua existindo. Ele está lá, né? Como diz a música do Plínio Oliveira, ele está lá em algum lugar. Né? Ele não é uma lembrança pálida para a gente, ele está lá. Né? Mas eu preciso me adaptar a isso, ou seja, é um processo também. Então, o processo de luto da perda do ente querido, ele é um processo que demanda tempo, que alguns levam mais tempo, outros levam menos tempo. Tá? Em geral, a gente diz que esse tempo ele necessita a gente passar por todos aqueles eventos anuais que a presença do ente querido estava junto com a gente, para a gente se acostumando. Chega Natal, não tem mais a presença dele, mas não vamos ficar tristes, não. Vamos lembrar de quando ele estava, como é que ele era participativo, se era, ou se gostava de cozinhar, cozinhava, né? Enfim, lembrar dos momentos bons e sepultando
né, sensação lúgubre, sensação ruim que a gente tem. Né? Vai chegar o quê? O Dia das Mães, nós vamos ter a nossa mãezinha. Vai chegar o Dia das Crianças, nós perdemos o filho. Então, esse processo, ele demora pelo menos 1 ou 2 períodos, então não vamos apressar e nem também exigir frieza da parte da gente. Né? Tem gente que às vezes diz para mim que me acha frio e que nós, espíritos, eu sou frio demais, porque eu encaro a morte assim. Não, a gente não deixa de estar sentindo. Né? A gente não se desespera, mas a gente tem a sensação. Então, a sensação da perda do ente querido ela não é ruim. A forma como eu trabalho isso é que pode não ser boa. Né? Principalmente com aqueles que nos cercam. Imagina se num evento desse aí fica todo mundo é mesmo, né? Mamãe agora não está e tal. Aí pronto, baixa a vibração todinha da psicosfera ali daquele local, né? Das energias. Então, a gente precisa passar por esse processo reconstruindo e sabendo que o nosso ente querido está lá. Né? O segundo item que a gente quer abordar é uma parte até lá do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E também do Livro dos Espíritos, e que trata da perda de pessoas amadas, né? Acho que é o item 21 até. Ele diz o seguinte, basicamente, o que ele analisa, e o que a gente trouxe aqui. A morte de mais jovens, né? Quando vai alguém mais novo, uma criança, a gente diz, por que levou essa criança? Não levou lá aquele idoso que não tem mais saúde, que não tem mais isso, não tem mais aquilo, não tem mais força, levou um jovem ou uma criança, né? Né? Às vezes, até inadvertidamente, é injusto com Deus, questiona a justiça de Deus, que está levando o mais forte e deixando o outro que é mais fraco. Mas a gente percebe o seguinte, que medida nós temos? A nossa. Mas a medida de Deus, né, é diferente da nossa. O tempo de Deus, a gente sempre brinca, é diferente do nosso tempo, do ser humano. Né? Então a gente precisa começar a compreender isso, que às vezes a morte de alguém mais jovem, ela não foi uma desgraça terrível na vida dele, mas se Deus permitiu que isso acontecesse, porque já tinha chegado o período dele, ele só tinha pouca coisa aqui para, né, terminar de fazer nessa encarnação, ou às vezes Deus permite que isso aconteça para que algo pior não advenha. Né? Às vezes a gente não para pensar nisso. Ah, não, mas se meu filho continuasse, ele ia ter uma carreira brilhante e tal. Será que ele não ia entrar nessa carreira? Ia se perder lá dentro? Ia se, né, prejudicar todo o processo de planejamento reencarnatório dele? Quem somos nós para dizer isso? Né? Quem somos nós para entender as medidas de Deus para a nossa vida? A gente precisa entender, os desígnios de Deus são diferentes das nossas vontades. Às vezes as nossas vontades não é o que é melhor para a gente, e nem para os nossos, que nós amamos. Né? Então, a gente precisa, como coloca aqui nesse item 3, se elevar acima desse terra-terra. Né? A gente começar a ver o bem onde a gente julga tal mal, por exemplo, essa perda do ente querido é mesmo, né? Talvez ele, né, não fosse feliz na profissão, talvez ele, né, se a gente reconstruir isso aí, né, não só auxilia a gente, como não prejudica o outro que está lá. Porque quando eu fico com aquele meu estágio de desequilíbrio, a gente sabe que o nosso pensamento é levado até o desencarnado. Onde quer que ele esteja, né? Vai pelo fluido quântico universal, vai parar lá nele. E se eu estou colocando o sentimento lá para baixo, que energias esse meu ente querido, que às vezes não está nem entendendo aquilo, vai receber lá? Então, eu preciso cuidar disso. Né? E a gente precisa enxergar o bem, onde às vezes parece que é o mal. Às vezes um remédio amargo, né, o que brinca, o melhor remédio que tem é o amargo, porque ele normalmente faz bem, mas precisa passar por aquele amargor. Para quê? Para obter a cura. Né? E no caso aqui, às vezes precisa passar por aquela fase ruim. Então, a sábia providência, né, a gente deixa de ver a sábia providência onde a gente acredita ver a cega fatalidade do destino, nesses exemplos que a gente já deu aqui. Né? E a medida de Deus é diferente da nossa medida. E tudo, não esqueçamos, tem um propósito, por mais dolorido que possa. Né? Algumas vezes as pessoas dizem assim, mas como você vai dizer para um pai que perdeu os 2 filhos dele no acidente, não é? Que isso tinha que acontecer? Não é para dizer dessa forma. Quem disse que é para chegar lá, olha, isso tinha que acontecer, meu senhor, não é assim. Né? Mas aí trabalhando com ele, como a gente trabalha num diálogo, né, que a gente faz com uma pessoa, seja encarnada ou desencarnada, mostrando para ele gradativamente, procurando os links para que ele vá percebendo, e ele vá raciocinando e descobrindo. Né?
por que aquilo ali aconteceu. Porque tudo, acreditemos ou não, tem uma razão de ser. A dor nos impede, momentaneamente, frente à morte, de enxergar isso, né? A razão divina da dor. Então, se a gente analisar melhor as dores que às vezes nos atingem, a gente entenderia que às vezes elas são uma bênção, né? É aquele pai que era tirano, que era terrível, que era desequilibrado e tal, aí tem uma perda de um filho e ele começa a mudar radicalmente a maneira dele de se comportar, de tratar os outros filhos. Então, veja, às vezes precisou daquilo na vida dele, para que ele se modificasse. Tá? Então, mostrando para a gente que aquela dor momentânea dele tem uma dica de Deus, né, para ele. Eu gosto muito da palavra em inglês, né? Take the hint, ou seja, pega a dica de Deus da dor para a tua vida. Por que será que aquela dor está chegando? Né? Então, eu me lembro de uma amiga da gente, que ela teve um problema sério na mão dela, porque ela era workaholic terrível na universidade, e ela passou 4 meses sem poder fazer nada. Ela disse, eu entendi por que a dor chegou. Porque eu tinha que me aproximar dos meus filhos, que muitos deles já estavam se afastando de mim, né? Eu precisava cuidar mais da minha mais nova, que estava muito, eu só tinha tempo para fazer minhas coisas lá que eu tinha, né? Então, veja, ela compreendeu e ressignificou essa dor para ela. Então, é por isso que diz lá, né, no Evangelho, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofreis, mas bem dizer a Deus Todo-Poderoso, que nos marcou pela dor nesse mundo para a glória no céu. Então, veja, vem depois o entendimento da gente. A glória no céu não é que nós vamos chegar lá glorificado, é que a gente vai compreender por que aquilo aconteceu na vida da gente. Tá? E normalmente a dor tem uma razão regeneradora, como a gente colocou, que é oportunizado por Deus, né? E deixa a gente, algumas coisas da gente, num segundo plano, que não era importante. Traz em primeiro plano aquilo que a gente achava que está lá atrás, como a gente deu o exemplo da companheira e dos filhos. Né? O último item aqui para a gente trabalhar seria a saudade versus o comprazer no luto. Né? A gente demonstrar o sentimento de luto da gente, da falta que a pessoa está fazendo, como a gente colocou, né, que o processo de luto ele é um processual, é um desacostumar com a presença física, né? E esse sentimento que nos une no amor, com o ente querido da gente que partiu, mesmo que seja através do choro, né, sem alimentar a tristeza mórbida, né, de colocar para baixo, como a gente colocou, de transmitir pensamentos que são, né, desequilibrantes para o nosso ente querido, que ele vai receber lá onde ele está, e volta para a gente também, porque o sentimento de sofrimento, quando chega nele, o pensamento dele de volta pode vir para a gente, então a gente também, né, recebe, né? Isso pode ser uma coisa de 2 vias. Então não é bom para ninguém, né? Então, pelo ente que partiu. Não é a gente não sentir essa dor da partida, não é a gente não sentir e não precisar chorar e não chorar, chore se você precisa fazê-lo, mas não fique preso só nisso. Começa a ressignificar a partida do teu ente querido, né? E aí a gente vai começando já para parar aqui para o encerramento, contando uma lenda árabe, né? Então, conta-se que um religioso, né, que era judeu, ele era bastante abastado e tal, de vez em quando ele fazia algumas viagens, ele teve que fazer uma viagem. Ele era muito ligado à família, adorava os 2 filhos que ele tinha, e ele vai fazer essa viagem, né? Então, nessa viagem que ele faz, os 2 filhos deles têm um acidente grave e todos os 2 desencarnam, todos os 2 morrem. E ele era cardiopata, ou seja, tinha um problema cardíaco gravíssimo. E aí a esposa ficou num pé e no outro. Como é que eu vou contar para o meu marido, quando ele voltar, que os nossos filhos partiram? Ele é religioso, eu também sou, mas ele tem uma ligação muito forte com os nossos filhos. Eles são muito importantes para eles, são verdadeiras joias para ele. Como é que eu vou contar isso? Ela teve uma ideia, né? Ela disse, já sei o que eu vou fazer. E assim chega o marido e pergunta, e aí, mulher, tudo bom? Voltou da viagem? Gostava muito dos filhos. Os filhos como é que estão? Depois a gente vai falar deles. Eu preciso tratar um assunto aqui com você e tal. Ele começou assim, mas o que está acontecendo? Não, é um assunto muito importante que aconteceu. Um conhecido da gente, muito conhecido, muito chegado a gente, veio até a nossa residência, aqui,
e trouxe para mim 2 pérolas lindas, a coisa mais linda que você pode imaginar, e pediu que eu guardasse temporariamente essas 2 pérolas aqui, e que ele passaria para que a gente devolvesse. Eu guardei essas pérolas, só que o que acontece, meu filho, é o seguinte, ele vai voltar, e eu não quero devolver essas pérolas, porque eu estou muito apegado a elas. Como é que nós vamos fazer isso? Mas não pode, mulher, onde é que já se viu você fazer isso? Você é uma pessoa correta. Não é certo a gente ficar com algo que foi emprestado para a gente, principalmente uma joia raras como essa aí, que são as pérolas. São 2 pérolas que foram entregues para a gente cuidar, nós temos que devolver para ele. Não tem essa de não devolver, não, de você estar apaixonada por isso. Pode deixar que chame nossos filhos. Não, depois a gente conversa aqui dos nossos filhos. Eu e você vamos resolver esse assunto e nós vamos devolver essas pérolas para essa pessoa. Não tem por que a gente ficar, porque elas só estão por empréstimo para a gente. Vamos lá devolver. Quem é essa pessoa? Ele disse, pois é. Mas eu já devolvi, meu bem, essas pérolas. Já devolveu? Já. São nossos filhos, meu bem. Foram as pérolas que Deus nos confiou, temporariamente, e que nós tivemos que entregar enquanto você estava fora. E aí ele não teve alternativa a não ser aceitar, né, que aqueles filhos eram empréstimo como as pérolas de Deus e que não era correto querer retê-los, porque não eram deles, só estavam com eles, eles só tinham a guarda. Então, cada vez mais a gente precisa ter essa consciência, né, que nós só temos a guarda, os filhos estão conosco. E já nos encaminhando aqui, a gente trouxe 3 segmentos de uma mensagem, né, intitulada Mortos Amados, né, do Psicografia de Chico Xavier, e o Espírito Emmanuel foi quem ditou, na página 79 do livro Na Era do Espírito, né, e chamado Mortos Amados. E nós trouxemos 3 pontinhos para terminar nossa reflexão. A primeira diz o seguinte, Emmanuel nos diz, lembra a criatura querida que não mais te compartilha as experiências no plano físico, não por pessoa que desapareceu para sempre, e sim a feição de criatura invisível, mas não de todo ausente. Ou seja, ele está lá, não é uma simples e pálida lembrança. Está em algum lugar. Eu não sei quem é, qual é, onde é, né? Mas ele está lá. Né? Ele também nos alerta, um pouco mais à frente, enfeita-lhes a memória, ou seja, vamos guardar as boas lembranças, com as melhores lembranças que consigas enfileirar e buscar tranquilizá-las com o apoio da tua conformidade, do teu amor, aquela vibração positiva que a gente falou, né? Se eu era um filho problemático, não vamos ficar lembrando das coisas problemáticas, não, que isso aí vai para ele, mentalmente. Vamos lembrar do lado bom, que todos nós temos um lado bom. Todos nós temos um lado bom. Né? Nosso ente querido que partiu também, né? Tem gente que diz, mas ele era tão ruim, foi até bom partir, mas ele tinha algo bom, nós não somos de todo ruim. Então, Emmanuel nos alerta para isso. Vamos guardar essas boas memórias. E uma última, mas não menos importante, que a gente abordou, mas ele traz aqui, ele diz o seguinte, chora quando não possas evitar o pranto que te derrama da alma. O choro é um alívio da alma. No entanto, converte quanto possível as próprias lágrimas em bênçãos de trabalho e preces de esperança, porquanto eles todos te ouvem o coração na vida superior. Sequiosos, ou seja, espero doido de, né, que aconteça, e que se reunirem contigo para o reencontro do trabalho, do próprio aperfeiçoamento, à procura do amor sem a Deus. Então, o Emmanuel nos alerta que nós temos o nosso objetivo aqui no planeta, não é só a gente conviver com os entes queridos, não. É a gente auxiliá-los no processo evolutivo e no nosso processo evolutivo também. Então, todos nós precisamos, num determinado momento, prosseguir. Né? Então, ante a dor da morte, né, pensemos que Deus está cuidando de tudo, que nós somos filhos dele. Bom, agradeço a paciência de vocês e fiquem com Deus. Obrigado pela oportunidade.